Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Brasil Pensa. Hoje eu gostaria de refletir sobre um vídeo, Leandro Carnal, Apóstolo Paulo e implicações da fé cristã no dia a dia. Eu vou colocar o vídeo na medida que ele falar as coisas. Eu gostaria de tecer comentários a respeito. Espero que seja uma boa reflexão. Paulo, o bíblico a quem eu muito admiro, escreve um aforismo: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele conjuga o verbo aprender, né? E esse aprender do contentamento, da felicidade, eu acho que é um contraposto muito importante à inveja. Sem dúvida. Ok. Então aqui nós temos primeiramente o aluno perguntando, sobre uma virtude que existiria na fala de Paulo, Aprendi a me contentar, seja em situações boas ou ruins, e viver sempre seguindo em frente, apesar de tudo que acontece. E aí o aluno faz essa pergunta e vamos ver como o professor Leandro Carnal responde a isso. O comentário é longo e eu espero que seja benéfico o nosso comentário a respeito disso também. Paulo tem uma vantagem sobre mim enorme. Ambos somos carecas. Paulo sabia tecer redes, eu não. Mas Paulo tem uma vantagem enorme. Paulo acredita num sentido metafísico de tudo. Atemporal, anterior a tudo, e que estabelece que cada coisa que acontece, seu naufrágio, sua ida para Malta, sua chegada a Roma, sua queda a caminho de Damasco, tudo tinha um plano obscuro por um certo caráter meio Parkinson de Deus, que escreve certo por linhas tortas. O primeiro ponto que eu gostaria de ter em mente aqui é que você pode perceber que o começo do vídeo já é extremamente preconceituoso, Veja que ele diz que Paulo acreditava que em tudo havia um plano obscuro de um certo Parkinson de Deus, como um pensamento deficiente, de um Deus que escreve certo por linhas tortas. Em primeiro ponto, se você tiver a oportunidade de estudar as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo nunca tratou o plano de Deus como um plano obscuro. Ele sempre procurou evidenciar ao máximo o porquê ele acreditava. Ele deixa evidente que nem tudo que Deus permite ele quer. A Bíblia deixa isso evidente, não só Paulo, mas Tiago também. Por isso Tiago chega ao ponto de dizer que quando formos pedir alguma coisa, que falemos que seja conforme, se Deus quiser. Por que ele usa esse termo, se Deus quiser? Porque nem tudo que Deus permite ele quer, senão não faria sentido, o apóstolo Tiago ter dito: olha, tenha sempre em mente, se Deus quiser, eu farei determinada coisa. Por quê? Porque pode ser que Deus permita que eu faça alguma coisa, ele não queira. Pode ser que aconteça algo comigo, que ele permita acontecer, mas que ele não queira que aconteça. Então veja que esses escritos, essas cartas da Bíblia, nunca colocam o plano de Deus como um plano obscuro, E a ideia de escreve certo por linhas tortas foi uma ideia surgida posteriormente, mas não é uma ideia basicamente bíblica, A Bíblia não diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso foi um ditado que surgiu e que ele se apropriou para recriminar o escrito de Paulo. E aí vamos dar continuidade a isso, E como é que nós sabemos, por exemplo, que Paulo reconhece que nem tudo que Deus permite ele quer? Quando ele fala dos erros que acontecem no mundo, da permissividade que acontece no mundo, ele fala: Deus permitiu que isso ocorresse. Não é que ele quisesse que o ser humano se encontrasse em estado de degradação, mas ele fala que o ser humano chegou em um estágio de rejeição tão grande que ele permitiu que o ser humano colhesse os resultados de suas próprias decisões. Então, a gente já descarta logo de cara o comentário que ele diz de Paulo em relação ao que Paulo realmente escreveu, Eu gostaria de só ler para você aqui uma parte. Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, porque ele diz o seguinte:
Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, seu eterno poder, divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que são criadas, de modo que fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes de seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes, répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Então veja que a ideia de Paulo jamais é colocar os planos de Deus como algo obscuro. Ele sempre coloca de claro, de forma muito evidente, né? A Bíblia diz assim, que aqueles que buscam a Deus não têm medo de que suas obras sejam expostas, porque são feitas em Deus. Aqueles que vão contra Deus é que têm medo de que suas obras sejam expostas. Então a Bíblia jamais coloca os planos de Deus ou a fé como parte de um plano obscuro, muito menos sobre essa questão de preconceito na associação a Parkinson, por exemplo. Vamos dar continuidade à fala dele, então. Tudo tinha sentido, tudo tinha destino e tudo tinha vetor. E vou lhe dizer, mais uma vez reconhecendo, mais um espaço de inveja. Eu já disse isso para todos que me conhecem. Eu invejo genuinamente quem tem essa crença. E gostaria muitíssimo de tê-la. De que se hoje eu perder minha terra, estava no plano de Deus, vai ser melhor para mim. Então veja, a Bíblia não diz que tudo que acontece comigo é o melhor para mim. Não é? Existem vários pontos na Bíblia em que a Bíblia coloca coisas ruins acontecendo com o ser humano que não são vontade de Deus. Aliás, existe inclusive uma fala antiga de Salomão, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eclesiastes, bom, eu não vou me lembrar exatamente, mas ele fala que coisas que deveriam acontecer com os justos e acontecem com os ímpios. Depois eu vou... E Eclesiastes 9:2 diz o seguinte: assim todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e impuro, o que consagra sacrifícios e louvores, e o que não consagra. E aí ele diz o seguinte, que existe um mistério, que coisas que deveriam acontecer com os ímpios acontecem com os justos, em relação aos justos que acontece com os ímpios, e ele não diz que isso faz parte de um plano obscuro de Deus. O que ele diz é que isso é um mistério, nós não sabemos exatamente por que é assim, mas nós não entendemos que isso seja assim simplesmente porque Deus queira. Aliás, a Bíblia trata as injustiças que ocorrem no mundo como resultado de um afastamento de um plano claro e não um plano obscuro. Então veja que quando ele diz essa ideia é totalmente destituída do plano bíblico. Eu não sei quantas vezes ele deve ter lido a Bíblia para chegar a esse tipo de conclusão, mas a Bíblia não coloca que se eu perder uma perna é plano de Deus, se eu perder a minha casa é plano de Deus. Não. A Bíblia coloca que isso é permissão de Deus, né? E que o plano de Deus por trás de tudo isso é que eu não perca a minha fé independente de tudo isso. Vamos dar continuidade então? Se amanhã eu virar um favelado, isso é o melhor para o meu progresso. Se amanhã eu me descobrir portador de uma doença mortal, um aprendizado para caminhar para o eterno. E que tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de dizer essas coisas um pouco de caminhoneiro e um pouco sábias. Então aqui ele, no pretexto de humildade, né, numa falsa humildade, ele coloca essas coisas um pouco de caminhoneiro, um pouco sábias, dizendo assim, olha, pode até existir uma aparência de sabedoria nisso, mas é um conjunto de coisas assim, prejudiciais, ruins, ou seja, ele toma sem nenhuma demonstração, com uma aparência de sabedoria, uma pseudo-intelectualidade,
ele coloca pontos de Paulo sem demonstrar isso nos próprios livros de Paulo, que seria uma fonte primária que ele deveria ter usado para explanar tudo isso. Como levaria muito tempo, possivelmente, não sei o quanto de conhecimento ele tem sobre isso, dadas as conclusões que ele tira, muito pouco conhecimento sobre isso. E aí, então, ele vai criticar a fala de Paulo no tudo posso naquele que me fortalece. Obviamente que esse tudo posso naquele que me fortalece. Obviamente, quando você vai ler o contexto que Paulo escreve, ele está se referindo a todas as coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus são possíveis naquele que me fortalece. Então, eu posso resistir às dores, aos problemas, não é? Então, veja que, sem nenhuma preocupação em demonstrar o que se está falando, aproveita-se do espaço acadêmico, de um título acadêmico, para se tripudiar em cima de um pensador. Eu gostaria de dizer ao meu Deus, não que eu tenho grandes problemas, mas ao meu problema que eu tenho um grande Deus. Essa é boa, essa é ótima. Adoro essa. Essa é de caminhão. Bom, agora vamos pensar, continuar pensando não só no aspecto da escrita, mas agora no aspecto lógico. Ora, se eu acredito que existe um ser, e isso, como no vídeo anterior que eu fiz, se eu acredito que existe um ser, existe um embasamento lógico extremamente forte para acreditar que existe um ser extremamente capaz e complexo que criou tudo. E eu acredito que esse ser se importa conosco e que isso que eu estou vivendo nesse mundo é apenas, não sei se você já estudou em matemática, que o limite de x, de a sobre x, sendo a um número finito e x tendendo ao infinito, esse limite tende a zero. O que eu estou dizendo? Que qualquer pedaço, por maior que seja, que você pegue dentro do infinito, ele vai tender a zero. Ou seja, o que nós entendemos, o que quem acredita em Deus, em especial os cristãos, entendem, é que esse período que nós estamos vivendo é um período finito dentro da eternidade. E qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o período em que esse ser permita, que nós entendemos ser Deus, permita que ocorra, isso é um ponto finito dentro do infinito. Então isso tende a zero. Ou seja, entendemos que esse é algo excepcional dentro da eternidade. E dentro dessa lógica, nós entendemos que se esse ser complexo criou tudo dentro da complexidade que existe, não existe problema que ocorra comigo que ele não possa resolver. Isso é óbvio, né? Se ele tem uma inteligência capaz de criar todas as coisas na complexidade que existem, então ele tem uma capacidade de analisar todos os prós e contras de toda e qualquer coisa que venha acontecer comigo e, no final de tudo, me permitir chegar diante dos problemas, sejam em eventos que sejam da vontade dele, sejam em eventos que não sejam da vontade dele, mas que ele permita ocorrer comigo e me dê forças para resistir àquilo. Então, evidentemente, eu vou confiar nele, eu vou confiar que não existe problema maior do que esse Deus. Por isso eu vou dizer, para o meu problema o tamanho do meu Deus, e não para o meu Deus o tamanho do meu problema, no sentido de que eu não vou chegar ao meu Deus com um problema e dizer para ele assim, olha, esse problema eu sei que é maior do que o Senhor pode resolver, então eu não vou. Não, eu simplesmente vou confiar que, caso seja da vontade dele, ele vai resolver esse problema, porque não existe problema maior do que ele. Não existe nenhum problema gerado por ser humano ou por nenhuma força da natureza capaz de superar aquele que tem sabedoria e poder suficiente para criar e recriar e restaurar tudo que existe. Então perceba que essa é mais uma aparência de sabedoria que se perde dentro da própria lógica, né? Eu acredito que, e agora sem nenhuma ironia, o que é raríssimo, eu acredito que quem é portador de uma fé genuína, que acredita mesmo nisso, tem algo que é extraordinariamente notável e é um privilégio sobre todas as pessoas. Imaginem, por exemplo, alguém que de cepa católica acredite-se portador de um anjo da guarda, um personal angel, alguém que está com você todo o tempo lhe protegendo, dia e noite, em todos os momentos, e segundo a crença católica, lhe acompanha ao purgatório. Imaginem alguém que lê o texto Pegadas na Areia e acredita que nos momentos mais graves foi carregado no colo,
esta é uma bênção absoluta. Quem riu vai para o inferno. Essa é uma bênção absoluta. Eu ouvi gente rindo, vai para o inferno. E eu digo isso sem nenhuma ironia. As pessoas que têm uma fé genuína, que acreditam que têm a força e enfrentam as adversidades de uma doença e de uma morte, é aquilo que diz meu colega Pondé, a diferença entre que um pensamento científico como o que eu pretendo, infelizmente não seca lágrimas, e o pensamento religioso seca. Se eu frequento um velório de uma pessoa que perdeu o filho, e eu vier com uma reflexão científica, eu só aumento a raiva. Seu filho era uma unidade de carbono, e as unidades de carbono tendem a se decompor na Terra com o tempo. Inclusive a senhora também apodrecerá em breve, porque é científico. Nós somos seres limitados e todas as funções vitais tendem a entrar em colapso com o tempo. O seu só foi antes do tempo, mas vai acontecer com todos aqui. Agora durma bem, senhora. E aí ele faz um falso contraste entre a visão científica e a visão cristã, no caso, né, que ele está se referindo especificamente à Bíblia. E vamos pensar uma coisa. Quando Paulo diz o seguinte: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses, ele diz o seguinte: segundo minha intensa, vou colocar até o texto para você vir aqui, Filipenses capítulo 1, caso você tenha intenção de... Segundo a minha intensa expectação e esperança de quem nada seria confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então veja que Paulo não propõe que eu tenha uma falsa visão sobre a vida e morte, ou seja, a morte é certa, né? Lá em Gênesis, quando fala sobre a questão da árvore da vida, que passa a não mais ser dada ao ser humano, então qual é o conceito lógico por trás da árvore da vida? Ora, a partir do momento que Deus permita ao ser humano viver em um ambiente em que ele não permitisse a destruição de um pelo outro, e ele também não permitisse que as células envelhecessem, ou seja, a função da árvore da vida seria dar uma resistência maior à pele, para que ela não sofresse com nenhuma intempérie, o ambiente era diferente, e esse fruto faria com que todas as funções vitais permanecessem intactas, e faria com que o envelhecimento celular fosse igual a zero, ou seja, não houvesse envelhecimento celular. Então, eu tenho um aspecto lógico, e você já deve ter ouvido uma frase que diz o seguinte: toda ciência suficientemente desenvolvida é indistinguível da magia. Antes do que se ria, de muitas coisas que se ria como algo impossível, como, por exemplo, a ideia de que um ser que o ser humano pudesse reproduzir um ser com as mesmas características do anterior, como no caso da Dolly, né? E as descobertas científicas têm mostrado que realmente essa frase ela tem bastante fundamento. Toda ciência suficientemente desenvolvida é indistinguível da magia. E o aspecto lógico por trás da história do Gênesis é extremamente coerente, né? Ou seja, se eu tenho um ser que cria tudo, ele pode fazer com que determinadas substâncias possam suprir qualquer possibilidade de envelhecimento celular, fazendo com que a célula nunca envelheça, e a célula nunca envelhecendo, e além disso, dando um potencial ao corpo para que não fosse degradado por nenhuma forma de vida animal, etc., e havendo uma perfeita harmonia naquele ambiente, eu poderia pensar na possibilidade da eternidade aos seres vivos, ou seja, um ser que é eterno, que tem todas as condições, todo o potencial e toda a inteligência para conceder a condição de imortalidade, né, imortalidade condicional a outros seres. Então, não há nenhum problema para o cristão. Nenhum cristão iria genuíno que acredite na Bíblia, veria isso como algo ruim, porque na verdade seria apenas a explicação científica para algo que a Bíblia já havia nos alertado, de que depois que o ser humano perdeu acesso à árvore da vida, que seria o fruto que teria todas as condições químicas, físico-químicas, etc., necessárias para suprir qualquer envelhecimento celular, qualquer degradação corporal, né? Depois que isso foi limitado, o ser humano perdeu acesso a isso,
ele passa a se decompor, né? A Bíblia fala isso diversas vezes, né? A expectativa de vida 70, no máximo 80, o que passar disso é enfado e cansaço. Ou seja, a Bíblia sempre teve, os profetas sempre lidaram com isso, os servos de Deus sempre lidaram com isso de forma bastante natural. Não há nenhum confronto entre o aspecto científico e o aspecto religioso nesse caso. A única diferença é que no aspecto o pseudocientífico, que não considera nada além da sabedoria humana como possibilidade de existência, nenhum ser além superior ao ser humano e que possa restaurar o ser humano, apesar de que hoje, né, a ideia de criogenia, ou seja, manter um ser humano vivo para poder restaurá-lo, possibilidade de ressuscitá-lo no futuro, isso é visto como algo, como uma possibilidade até mesmo científica, mas quando isso vem da Bíblia, isso é altamente rechaçado, refutado, né? Porque não, eles têm uma total aversão a esse tipo de pensamento. Então veja que é mais um falso contraste entre o cristianismo, e não só o cristianismo, mas a crença no poder do Deus da Bíblia e o aspecto científico. A única diferença é que o cientista ele se limita àquilo que ele conhece até o presente. E o cristão não. O cristão tem a esperança de que isso possa ser restaurado no futuro, porque a crença em um ser inteligente superior a nós é extremamente coerente. A única diferença é que nós acreditamos que, além dele existir, ele se importa conosco ao ponto de querer nos restaurar no futuro. É provável que esta ideia científica agrade pouco, mas se eu disser, seu filho virou um anjo e foi chamado Deus porque Deus chama os bons primeiro. Seu filho está nos olhando e eu sinto a sua presença aqui e ele está bem e descansado, vai de novo para o inferno. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. E seu filho vai estar nos esperando num lugar perfeito onde não haverá dor, onde todos reencontraremos. Isto é poderosíssimo, sinceramente. Então Paulo tem aquela ideia de que tudo aconteceu. Ele caiu do cavalo porque alguém lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ficou cego. E ao bater a cabeça, ao cair do cavalo, ficou cego. E eu, que não tenho essa fé, acredito que ele teve um entumecimento fruto da hemorragia que atingiu o nervo óptico. E quando essa derrame provocou pressão sobre o nervo óptico, ele ficou cego. E quando outro que vai para o inferno. E quando ele diminuiu essa hemorragia, ele recuperou a visão. Ele passou a pregar e convicto enfrentou Pedro em Jerusalém sobre a necessidade de cumprir. E quando foi decapitado na porta hóstia, quando foi decapitado e sua cabeça pulou 3 vezes até se transformar numa fonte, onde hoje é a linda igreja de São Paulo fora El Mura, ele acreditou ter cumprido integralmente uma missão. Bom, agora vamos pensar no aspecto do que Paulo entendeu, né? O fato de que alguém chegasse em Paulo e dissesse, por exemplo: olha, você caiu em virtude dessa queda de bater a cabeça, e isso te levou a uma cegueira temporária. Isso em nada afetaria a sua fé, porque ele sabe que existem aspectos naturais em algumas coisas que acontecem. Ele sabe que, por exemplo, se ele encostar no fogo, ele vai se queimar, né? Então ele sabe que existem limitações no corpo humano, existem consequências de traumas que podem ocorrer aos seres humanos. Ele sabia que se uma lança fosse enfiada em um ser humano, ele sofreria. Então veja que não há problema algum, né? Mais uma vez um falso contraste entre a fé e a lógica bíblica, não é? E perceba que quem garante que essa queda permitiria a formação de um coágulo reversível? De onde ele tirou da cabeça, né? Qual a informação privilegiada que esse professor teria para dizer que se isso acontecia, houve uma restauração da visão de Paulo, é porque isso era reversível? Não existe nenhum fundamento, não existe nenhuma informação privilegiada nesse sentido. Existe apenas um pré-conceito. A ideia de que é preciso a todo custo negar a existência do sobrenatural e explicar tudo de forma naturalística, mesmo não havendo embasamento científico para essa rejeição. Então, sob um pretexto de ciência, isso é colocado, né? E você vê que, mesmo quando ele diz que não há ironia na fala, a colocação é sempre no sentido de repudiar
qualquer associação lógica do que aconteceu na vida de Paulo, com alguma lógica. E interessante quando ele fala assim, e ele acreditou que mesmo correndo o risco de ser decapitado, ele cumpriu fielmente a vontade de Deus. Ora, o que dizer de uma convicção ética de uma pessoa? O que dizer de um soldado que vai para uma guerra e acredita que mesmo que ele falecer, ele terá feito parte de algo que possibilitou a chance, pelo menos, do seu povo não ser subjugado e não ser destruído, e que, portanto, ele faz parte de um plano maior, um plano ético maior, ainda que ele não aceite a vontade de Deus, que ele não aceite que Deus exista, ele entende que faz parte de um plano lógico maior. Então, por que acreditar que um apóstolo que acredita na existência desse ser superior não perceba que, mesmo Deus permitindo que isso ocorra com ele, e ocorreu com ele justamente por causa de pessoas que tinham uma total rejeição, uma total aversão ao que ele viesse a pregar, uma total intolerância ao que ele viesse a pregar, muito parecida com essa intolerância que é travestida de um comentário ingênuo, e que essa intolerância teria feito com que Paulo sofresse essa consequência, mas ele sabia que o que estava por vir era muito maior do que ele, era muito maior do que todos que estavam ali, ou seja, era o crescimento de uma ideia que permitiria as pessoas viverem melhor, como muitos viveram, inclusive, né? O relato de Atos conta que as pessoas auxiliavam com tudo que podiam dentro de uma comunidade, voluntariamente, não por imposição, mas voluntariamente, auxiliavam dentro de uma comunidade para que se suprisse a necessidade de todos de maneira a equalizar, não necessariamente uma igualdade material plena, mas equalizar as dificuldades, auxiliar essas pessoas. Então, veja, o plano de convicção ética, convicção de pensamento, foi o que levou Paulo a acreditarem, não só Paulo, mas todos os apóstolos, a acreditarem nisso. E, obviamente, Paulo sabia que, independente de todas as injustiças que ocorressem com ele, ele acreditava, sim, que fazia parte de um plano maior, assim como qualquer outra pessoa, mesmo um ateu, pode, sim, acreditar, sem que isso precise ser ridicularizado, num plano maior, que ele faz parte, né, de quando ele defende um ideal, quando ele defende a sua família, né, quando, de repente, alguém vem invadir sua casa e ele defenda, mesmo sabendo que corre risco de vir a falecer, de vir a se machucar, ele sabe que está defendendo um plano maior ali, que é a defesa de sua família, a defesa de uma ideia, a defesa de uma convicção para que haja uma melhora na sociedade. Então veja que todos esses falsos contrastes apresentados por ele são apenas isso, são uma cortina de fumaça para não discutir a fundo cientificamente a ideia da existência ou não, ou a possibilidade de existência lógica de um ser que, para que exista, para que possa existir tudo que nós temos, precisa ter todas essas características que a Bíblia coloca como sendo a existência desse ser, com a única diferença que existe a crença de que, além dele existir, ele se importa com os seres que estão aqui. Que lhe deu sentido em todos os instantes. Então, quem tem esse tipo de convicção, gente, não escute o Leandro. Vá em busca dessa convicção. Se tiver outra notícia, depois me traga essa notícia e mande algo dizendo assim que estava certo. E de fato eu concordo com você. Paulo pode acreditar nisso. Tudo posso naquilo que me fortalece. Mas quem pode me enfrentar se eu tenho ao meu lado Deus? Que coisa pode ser ruim para quem tem Deus ao seu lado? Tudo tem sentido. Tudo tem sentido. O grande problema é que algumas pessoas, entre elas eu, não acreditamos nesse sentido. Este é um grande problema. É aquilo que o Evangelho vai chamar de birra, a luta contra o espírito, né? Pecado sem perdão, inclusive. Não. Em todo caso, como disseram a Voltaire quando estava prestes a morrer, Voltaire é mais um deísta do que um ateu, disseram a ele, seu confessor que nunca o havia confessado, disse: renuncia ao diabo, renuncia aos demônios. E diz: estou para morrer, não é hora de fazer inimigos. Não? Então, essa é uma ideia que talvez eu mantenha um tempo mais. Agora, se na hora H bater medo, não tem problema, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo bem. É demoníaco pensar isso. Então,
Outra questão, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Não ouça esse tipo de gente cínica como eu. Mantenha a sua fé. Força. Jesus loves you. E eu entendo que, para finalizar o vídeo, o pior tipo de oposição é esse. Não é necessariamente a oposição de uma pessoa que vai e chega em você e diz assim, você é isso, é aquilo, não. O pior tipo de oposição é essa oposição que, se colocando como uma forma lógica, coerente de ver as coisas, banaliza um escrito sem ao menos demonstrar o porquê dessa banalização, pega frases isoladas de um escrito tido por sagrado por uma série de pessoas e depois se aponta como o representante da ciência, né? Então ele diz, olha, cientificamente você vai se decompor, como isso fosse contrário à ideia bíblica, né? De que nós vamos nos decompor, nós nos deterioramos realmente, né? Inclusive nós queremos que nós evoluímos, saímos de uma situação boa para uma situação de degradação física, mental e espiritual constante, que só pode ser suprida por aquele que nos criou, ou seja, só aquele que nos criou sabe efetivamente como restaurar a condição original daquilo que ele fez inicialmente. Uma posição extremamente lógica, coerente, assim como acreditar que tudo faz parte de um plano de Deus que não é obscuro e que dentro desse plano existe o que é permitido, mas sem necessariamente representar a vontade de Deus, para que o ser humano perceba as consequências das atitudes individuais e coletivas, mas que nem tudo é a vontade de Deus, e por isso a Bíblia diz, né? Eu vou até colocar aqui para que nós possamos ver, né? Está em Tiago, eu vou só... Tiago 4,15, o último, eu gostaria de colocar aqui para vocês, para que vocês possam ver Tiago 4,15. Livros. E ele diz o seguinte: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, ou seja, o que é a vossa vida, senão algo que vai se decompor e com o tempo deixar de existir. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isso ou aquilo. E por que ele diz assim, deverias dizer, se o Senhor quiser? Porque pode haver coisas que Deus permita que ele não queira. E obviamente, nem todos os que ouvem essa palavra vão acreditar nisso. Então, existe uma série de pessoas que simplesmente agem sem refletir, e Deus permite que isso ocorra, e isso vai trazer consequências para todos, né? Tanto pessoas boas como pessoas ruins. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, uma noção ética, né? Se você sabe que você pode fazer algo que venha beneficiar e você não faz, você comete pecado. E uma parte vamos lá em Eclesiastes 9 para ver se seria isso. E aí porque é interessante, eu acredito que muitas pessoas que ouvem esse tipo de fala, muitas vezes nem sequer leram a Bíblia em nenhum momento de sua vida, e aí tomam isso como uma questão sem nunca ter analisado, né? Eclesiastes 9 diz o seguinte: Justo, sábio, suas obras estão nas mãos de Deus. O homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos, o ímpio, o bom, o puro, o impuro, ou seja, Deus permite que coisas boas e ruins ocorram aos dois. Ou seja, nem tudo que ele permite, ele quer. Este é o mal, né? O coração dos homens está cheio de maldade, aqui.
Ele fala o seguinte: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei e a cercou e levou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. E disse eu: melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Então, basicamente, o que ele está colocando aqui? Ele está colocando que existem injustiças no mundo. Houve uma pessoa que livra a cidade pela sua sabedoria e ninguém se lembra daquele homem. Então, ele está dizendo assim: olha, é óbvio que isso não faz parte dos planos de quem conhece a Torá, quem conhece a Bíblia, sabe que isso não faz parte de Deus. Ou seja, ele fala: diante das cãs te levantará. Ou seja, reconheça a sabedoria das pessoas. Então, obviamente, ele está dizendo assim: não é a vontade de Deus que uma pessoa vá, salve uma cidade pela sua sabedoria e depois simplesmente seja esquecida, mas ele permite isso. Então, a ideia, o contraste entre a vontade e a permissão de Deus existe na Bíblia. Esse pensamento foi refletido por Jesus, por Paulo, etc. E esse falso respeito que o professor coloca aí diante desse pensamento, ele diz assim: pessoas como eu, e ele deixa claro no contexto, pessoas como eu voltadas à ciência não podem aceitar esse tipo de pensamento. Ou seja, ele coloca esse pensamento como algo místico e retrógrado, e que não cabe na mente de alguém que preze pela ciência, pela lógica. Mesmo sem demonstrar nada disso, mesmo sem apontar nada, confiando no seu argumento de autoridade, confiando na sua posição, não é? E aí ele fala, como ele usou, ele se colocou na liberdade de dizer que seria a filosofia de caminhão, né? Frase de caminhão. Eu ouso dizer também que ele pega uma série de pensamentos extremamente lógicos de autores bíblicos e substitui por uma filosofia de botequim travestida de ciência, né? Então ele coloca que a ciência não pode, se você falar cientificamente sobre um assunto para pessoas que têm fé, elas não vão aceitar. Quando na realidade nós vemos que grandes pensadores e pensadoras do passado eram cristãos e nem por isso eles deixaram de ter uma lógica muito clara, muito precisa, não é? Então, eu espero que ajude aí você a refletir, né? Nem tudo que você ouve de supostos pensadores tem uma lógica concreta, né? Então, nem tudo é demonstrado. Aliás, muita coisa não é demonstrada. Eles confiam muito no fato, na sua liberdade acadêmica, na sua cátedra, né? Liberdade de cátedra, para falar as coisas mais absurdas para os alunos. Dentre todos que estavam ali, não sei se a maioria não cria, ou se simplesmente caiu seguiu, dançou conforme a música por vergonha, por medo, né? Obviamente, esse aluno que fez essa pergunta, ele tinha um questionamento bastante sincero ali, pelo aspecto que ele colocou, e que esse professor fez logo questão de jogar na vala do misticismo e dizer que o pensamento científico não admite esse tipo de pensamento, né? Então, aí eu espero que você tenha a oportunidade de refletir e ter cuidado com quem você considera como intelectual, porque nem toda aparência de intelectualidade traz consigo uma intelectualidade verdadeira, né? Nem aspectos lógicos e nem reprodução fidedigna de um texto, de uma fonte, como no caso, ele se referindo a Paulo, temos como a fonte primária os escritos dele, né? As cartas paulinas, que vão de Romanos até, alguns creem em Hebreus e outros não, né? Mas aí você tem a oportunidade de ver o pensamento de Paulo pelo que ele próprio escreveu, né? Se você, mesmo que seja por curiosidade apenas, você pode aí verificar os escritos de Paulo nas cartas paulinas, que vão de Romanos até, pelo menos, né? Talvez Hebreus, outros não, mas ali um conjunto de cartas que você pode analisar e verificar o aspecto lógico que ele trata. Você pode concordar com algumas coisas, discordar de outras, evidentemente, mas pelo menos você terá acesso ao texto na sua íntegra e não a partes recortadas para diante de um grupo de pessoas ali, talvez de uma sala de aula, de uma palestra, você ridicularizar um pensador sem dar a oportunidade que alguém que conheça do assunto possa falar sobre ele, não é? E sem ao menos apresentar a fonte primária
desses pensamentos, né? Espero que tenha sido útil, não só em relação a Paulo, né, mas ele fala dos pensadores cristãos em geral, e aí você tem a oportunidade de ver aí pensadores cristãos tratando de forma bastante lógica vários aspectos da Bíblia. Sugiro a você um livro da Igreja Adventista chamado A Lógica da Fé. E aí você vai poder ter aí, e também um livro muito interessante, que não é adventista, mas eu não me lembro o nome, mas é Enciclopédia Apologética, se eu não me engano, né? São livros que tratam dos aspectos do cristianismo em geral e de vários pensadores, de uma forma lógica, independente de eu não concordar com tudo que está ali. E aí você vai poder realmente analisar de pensadores que se aprofundam nos assuntos ao falar sobre algo. Até a próxima conversa, até o próximo encontro. Espero que seja útil. Um bom restante de dia a todos. Feliz semana.